Olá pessoal, eu sou a Jana Rabelo, professora de Redação e Atualidades, e eu estou de volta com o Giro da Jana e o JanaFlix, que é quando eu faço uma recapitulação de tudo que aconteceu de importante durante a semana, te indico umas fontes de reflexão, leitura e informação, e também alguns vídeos e documentários para você aprender e refletir se divertindo. Então vem comigo, porque esta foi uma semana polêmica, para dizer o mínimo. Bom, a primeira coisa que a gente precisa falar é de uma grande discussão que está varrendo o Brasil no momento atual, em que vivemos uma pandemia, e que algumas pessoas tentam fazer com que se garanta a realização de missas e cultos religiosos presenciais. Alguns indivíduos alegam que a suspensão desses cultos presenciais representaria uma ameaça ao direito à liberdade religiosa, que é, obviamente, garantido na nossa Constituição. O argumento dos contrários a essa suspensão dos encontros religiosos é que não é necessário que se suspendam esses encontros, haja vista que as igrejas e as diversas denominações religiosas mantêm um protocolo de saúde. Quem é a favor desse fechamento fala que é um fechamento apenas provisório, neste momento em que a gente vive um caos hospitalar e sanitário e que existem alternativas para a prática religiosa. Nós podemos, de certa maneira, praticar as nossas religiões em casa ou, às vezes, sob orientação de um líder religioso online, assim como outras atividades têm sido feitas, atividades físicas, atividades educacionais. Essa discussão chegou até mesmo ao STF e houve uma defesa, no mínimo, polêmica do Cássio Conká, um dos ministros, que afirma que é necessário que mantenhamos esses cultos. Olha, não sei muito bem qual é a minha posição não, mas eu tenho uma fonte histórica. Vou colocar essa fonte histórica para vocês. Lá no século XVII, o Papa decretou o lockdown em Roma devido à a epidemia de peste negra naquela época. E não é a primeira vez que eventuais serviços religiosos são suspensos pelo bem dos aspectos sanitários. É só a gente pensar no atual Papa, que durante o auge da pandemia na Itália, suspendeu os cultos presenciais e realizou missas completamente sozinho, transmitidas pela internet. E aí a gente tem que se perguntar quais são os interesses econômicos, sociais, políticos e ideológicos envolvidos ali. Já que a gente está polemizando no dia de hoje, eu gostaria de indicar um livro bem legal que eu li na época da faculdade ainda, o A Peste, do Camus, que conta sobre uma epidemia que se abate na década de 1940 sobre uma cidade litorânea na Argélia e que é invadida por milhares de ratos que morrem. E depois desse acontecimento, que já seria traumático por si só, vários indivíduos também adoecem e morrem. E o que eu gosto desse livro é que ele traz diversos questionamentos que se aplicam à pandemia de Covid-19 também. Por exemplo, a existência de alguns aproveitadores, por exemplo, pessoas que criam um mercado paralelo de produtos, os ataques xenofóbicos, a polarização política e ideológica, a perseguição dos supostos culpados e até mesmo alguns discursos messiânicos e manipuladores. Uma das coisas que eu acho mais interessantes nesse livro e em outros livros é que não existe uma leitura única. Você pode ler tendo a pandemia de Covid-19 em mente, mas originalmente há indicações de que esse livro seria uma grande metáfora dos absurdos acontecidos durante a Segunda Guerra Mundial. Um dos grandes papéis da literatura, pelo menos na minha opinião, é suscitar camadas de leitura. E o A Peste é um dos livros mais fascinantes que eu já li até hoje. Beleza, falamos lá da peste, precisamos falar de um outro acontecimento triste e atual. O assassinato do menino Henri, o provável assassinato, né? O Henri
foi encontrado morto pelo padrasto, conhecido como Dr. Jairinho, um político do Rio de Janeiro, e pela mãe. Os dois alegam que ele caiu da cama e morreu. Entretanto, os exames mostram que esse menino trazia várias marcas de violência pelo corpo que sinalizavam não apenas golpes bem pontuais, mas que se davam ao longo do tempo, sinais de que ele vinha sofrendo sessões de espancamento já há algum tempo. A partir disso, tanto o Dr. Jairinho, padrasto, quanto a mãe do menino foram presos e estão sendo indiciados por violência contra essa criança. Um dos complicadores dessa questão é que o Dr. Jairinho, que é um político do Rio de Janeiro, é filho de um outro político do Rio de Janeiro, que é o Jairo, e que é acusado de uma série de envolvimentos com a milícia, né, dentro da periferia carioca e da periferia fluminense. E o próprio Dr. Jairinho já foi acusado algumas vezes de envolvimento com milicianos, o que ajudaria, né, sempre prestar atenção no tempo verbal, o que ajudaria a explicar porque casos anteriores em que havia sinais de violência do Dr. Jairinho contra outras crianças e outras mulheres não foram denunciados. A gente pode hipotetizar se essas mulheres eventualmente não deixaram de denunciar por medo do poder dessas duas figuras políticas tão proeminentes no Rio de Janeiro. E se a gente está discutindo, né, essa promiscuidade entre a política e a milícia, principalmente no Rio de Janeiro, mas é algo que está se alastrando sobre o país, eu posso indicar para vocês uma produção do canal Space que se chama Um Dia Qualquer, que fala sobre política, milícia, corrupção, violência, tráfico de drogas e de, entre outras coisas, influência. Portanto, um trechinho para vocês falando sobre essas milícias. Então, Um Dia Qualquer no Space. Não tem data certa de comemoração, não. Aproveita, que amanhã você pode não estar aqui. Todo mundo no hospital com salário atrasado e ninguém pode reclamar de nada. Perdeu, meu irmão! Jesus aqui não é o seu senhor. Como vocês podem ver, existem algumas proximidades entre essa discussão e essa obra audiovisual e o Tropa de Elite 2, que fala, entre outras coisas, da transição do controle das periferias do Rio de Janeiro do tráfico para os milicianos. Ok, mas essa discussão não é uma discussão sobre milícia de fato, é uma discussão sobre violência contra a criança, que frequentemente é um reflexo da violência que se dá no ambiente doméstico. E a gente tem uma outra indicação nesse sentido, que é um programa chamado Caminhos da Reportagem Filhos da Violência Doméstica. Um pequeno trechinho para vocês. O principal motivo do acolhimento é a negligência. A negligência dos direitos básicos, né? De alimentação, proteção, saúde, educação. Então, a violência vem nos... Bom, esse canal é um canal orgânico, eu acho que vocês viram até, né, eu tô olhando para trás da câmera porque o Rodrigo tá aqui, vocês viram as minhas notificações do Twitter e vocês viram a minha notificação que resume a atual semana. Eu publiquei no Twitter, @JanaRabelo, que eu tô só o pó da rabiola, entre outras coisas por causa dessas notícias que eu tenho que comentar neste instante. Bom, depois que falamos sobre esses casos, vamos falar sobre o terceiro absurdo da semana. O terceiro absurdo da semana são 2 casos de racismo, né? Em um dos casos de racismo, o BBB João foi alvo de ridicularização de um outro BBB, o Rodolfo, devido ao seu cabelo, que é uma das manifestações mais tradicionais do racismo no Brasil, é uma manifestação histórica do racismo no Brasil. A perseguição dos caracteres típicos das populações afro-brasileiras. E, por outro lado, a gente tem também a Carla Dias, ex-participante do mesmo BBB, que, ao sair do BBB,
foi informada de que alguém está processando um outro participante por ter feito um caso de racismo reverso contra a Carla, que é uma mulher branca. E o que é mais maravilhoso de tudo é que a própria Carla afirmou que racismo reverso não existe. Carla, tamo junto. Racismo reverso não existe porque não houve nenhum registro histórico até agora de captura, sequestro e violência ao longo de séculos de populações brancas e negação de direitos às populações brancas devido unicamente à cor da sua pele. Portanto, não existe racismo reverso. Carla sabe disso, eu sei disso, e se é para não pesar tanto a vibe assim, um dos melhores stand-up comedies que eu já vi na minha vida fala sobre isso. Um pequeno trecho, porque eu quero que vocês assistam ele inteiro. A lot of people don't like my comedy. A lot of white people don't like my comedy. A lot of white people say this to me. Hey, Amir. Hey. You get on stage, you make your jokes about white people. You say white people this, white people that. What if I did something like that, huh? What if I got on stage and I said, yeah, black people are like this, Muslims are like that. You'd probably call me a racist, wouldn't you? And I say, yeah, I would. Yeah, you should never do that. Deixei aqui um gostinho de quero mais, porque eu quero que todo mundo assista a esse stand-up. Depois deixa aqui nos comentários o que você achou. E para encerrar, para a gente entender por que falar do cabelo do outro, sendo esse outro um indivíduo não branco, é problemático, eu indicaria um filme que está na Netflix, que fala sobre uma mulher negra que faz uma transição capilar, assume os seus cabelos crespos depois de anos em que ela nega seus cabelos crespos. Muito parecido com o discurso brilhante que a Camila de Lucas fez, explicando ao Rodolfo por que ridicularizar o cabelo do João era racismo e por que ela usa aquela peruca lisa, a lace, que é muito comum, por exemplo, entre o movimento drag. E ela fala que ela está fazendo a transição dela para assumir o orgulho que ela tem do seu cabelo, que é algo que é muito difícil, em geral, para os afrodescendentes, principalmente no Brasil. Esse filme, gente, que está na Netflix, se chama... Bom dia, amor. Desde criança, meu cabelo era tudo. Era preciso arrumar. Só então eu estava perfeita. Felicidade por um fio. E mostra como muito da autoestima das pessoas negras, principalmente das mulheres negras, está ameaçada pela maneira racista como falam dos cabelos. Foi um prazer ter estado com vocês. Assistam aos filmes, leiam os textos, leiam o A Peste e a gente se vê no próximo Giro da Jana. E se você quiser ajudar esta professora, me manda nas minhas redes sociais, lá no @InstaJanaRabelo e no @JanaRabelo, as notícias que você gostaria que eu comentasse ao longo da semana. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Até!